se toma a decisão de fazer uma cirurgia plástica, alguns cuidados devem ser tomados para garantir bons resultados. O pré- e pós-operatório das cirurgias é nosso tema de hoje no quadro Dica de Saúde. Aqui comigo já está o doutor Samuel Origi. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Débora. Então, quando se toma a decisão de fazer uma cirurgia, qual é o primeiro ponto que deve ser observado? Deve-se procurar um médico correto, um procedimento correto? Isso, na verdade, assim, a pessoa que vai fazer uma cirurgia plástica, antes de ela realizar qualquer procedimento, ela tem que escolher o médico, um profissional habilitado para realizar esse procedimento, né? Então, a gente tem no Brasil a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é a segunda maior sociedade de cirurgia plástica do mundo, que tem mais de 4.000 profissionais no Brasil. Então, as pessoas podem entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e verificar se aquele médico que ela está procurando é de fato um cirurgião plástico ou não tem a formação adequada para isso, né? A gente sabe que uma especialização para cirurgia plástica são 5 anos de formação. Então, esse profissional vai estar bem habilitado para poder atender o paciente. É importante ter esse cuidado para a segurança, então, do paciente. Claro, né? com certeza. Em relação aos cuidados pré-operatórios, cada cirurgia tem cuidados específicos. Tem algum cuidado que deve ser tomado em todas? Em relação à alimentação, por exemplo, existe algum cuidado diferenciado? Existem alguns medicamentos que não podem ser utilizados no pré-operatório. Então, tem alguns pacientes que tomam algumas medicações contínuas, né, que devem tomar cuidado. Cada um tem um período específico, assim, né? O uso de anti-inflamatórios é proibido por 5 dias antes da cirurgia. O uso de AS, que é uma medicação bastante utilizada, que é o ácido acetil salicílico, de 7 dias, mais ou menos. Tem alguns anticoagulantes, outras medicações, até chás, ervas naturais que as pessoas usam, que são contraindicados antes de fazer a cirurgia, né? E no pós-operatório, existe algum cuidado específico também em relação a isso, em relação à medicação ou alimentação? No pós-operatório, a gente sempre recomenda o uso de alimentação mais leve nos primeiros dias, tomar bastante líquido, se hidratar bastante, né? E daí cada cirurgia vai ter o seu cuidado específico, né? Algumas cirurgias de mama vão ter alguns cuidados com relação à movimentação dos braços, né? Vai ter a restrição com relação à exposição solar, no período que está mais inchado e que ainda pode ter alguma equimose, algum roxo. Tem algumas cirurgias que precisam ter alguns cuidados para dormir também, né? Como na cirurgia ou na orelha ou até a mamoplastia, dependendo da posição, tem que tomar certo cuidado, né? Isso. O paciente faz a plástica de orelha de abano, que é a otoplastia. A gente recomenda o uso de uma faixa para o paciente dormir, né? Para evitar que à noite possa se virar, alguma coisa assim, e até soltar algum ponto. A mamoplastia também, como é uma cirurgia que a gente remodela a mama da paciente, então o paciente tem que dormir em decúbito dorsal, né? Ou seja, com a barriga para cima. Então isso pode ser um pouco desconfortável às vezes, mas é necessário. Nesse período o paciente faz uma plástica de abdômen, que é aquela plástica que a gente faz a retirada do excesso de pele do abdômen. A paciente nos primeiros dias tem que dormir um pouquinho curvadinha, né? Então cada cirurgia vai ter o seu cuidado específico. Idade, doutor, tem idade mínima para fazer uma cirurgia plástica? É bom prestar atenção nisso também, tomar esse cuidado? Assim, a cirurgia plástica estética, falando, a orelha de abano é a que pode ser feita mais cedo, a partir dos 5, 6 anos de idade, né? Cirurgias de redução de mama ou prótese de mama, né, elas são indicadas, ou lipoaspiração, cirurgias de contorno corporal, elas são indicadas a partir do final do desenvolvimento. Então, lá pelos 16, 17, 18 anos de idade. Tá certo, então. Com essas dicas, a gente encerra aqui o quadro Dica de Saúde. Essas e outras dicas em relação às cirurgias plásticas, você pode encontrar na fanpage do Dr. Samuel Origi, lá no Facebook. Só procurar por Dr. Samuel Origi e essas e outras dicas você encontra por lá. Obrigada, doutor. Até na próxima semana a gente se vê e fala um pouquinho mais aí desse universo das cirurgias e mais dicas de saúde para o pessoal. Tá bom, então. Até Obrigada. mais, eu que agradeço. E com o doutor aqui ao meu lado, a gente vai ficando por aqui, encerrando o programa de hoje. A gente volta amanhã com muito mais informações. Até lá! Meio-dia com notícias. Vencedor do Prêmio ASIC de Jornalismo 2012. Oferecimento. Porque Ressonância Magnética. Unimed Criciúma.
na Volkswagen. A seguir, programa